Por exemplo, se você compra um título de renda fixa, você tem que ficar com ele até o vencimento. Você não tem uma liquidez tão boa, você pode tomar uma marcação ao mercado ali e ter um rendimento negativo. Agora, quando você investe por exemplo, B5P211, você está investindo num ETF que tem vários títulos de vencimento até 5 anos. Então, se um desses títulos ali tiver uma performance ruim, outro é positiva, você tem uma média. E você negocia ele em bolsa. E você ainda tem uma vantagem tributária, porque você paga 15% só de imposto de renda. Explica pra gente qual que é a diferença de ações e ETF. Tá, vamos lá. E BDR, também tem BDR, né? Legal. Fala aí. Pensa comigo, para você entender a diferença entre ações, ETFs e BDRs. Pensa que uma ação é como se você comprasse um apartamento de um prédio. Você tem uma característica desse apartamento, pode ser um quarto, 2 quartos, 3 quartos, pode ser uma cobertura, pode ser mais valorizado do que o do primeiro andar, tá? Pode ser um bom apartamento ou um apartamento ruim na conjuntura do prédio inteiro. O ETF, você está comprando um pequeno pedaço do prédio inteiro. Então, você vai receber dinheiro, dividendos, o aluguel e a valorização do prédio. Então, tanto do apartamento ruim quanto do apartamento bom. Tá? Esse é o ETF. Então, o que seriam os apartamentos? Uma ação da Vale, da Petrobras, do Itaú, da VEG, da Magazine Luiza, entendeu? Então, esse seria o conjunto das 80, o Ibovespa aqui no Brasil, compõe 80 empresas, você ganharia a média dessas 80 empresas. Existem algumas que têm uma participação maior, por exemplo, o caso da Vale, os bancos e a Petrobras, que tem 10% do índice, 8% do índice, e tem aquelas menores que têm uma participação menor. Agora, as ações, você estaria com o seu capital todo investido numa empresa, como se eu estivesse comprando agora o Pobre Show. Eu vou estar sendo dono do Pobre Show, ou um percentual do Pobre Show. Então, eu ganharia dinheiro conforme o lucro dessa empresa somente. Qual o problema disso? Que se eu errar o timing, se acontecer algum fator que não estava nem sobre o meu controle, por exemplo, sei lá, o Duda se envolve num escândalo aqui e o Pobre Show vai a zero, eu perdi todo o meu dinheiro. Mas se eu estou investido num ETF, se uma das empresas vem a zero, eu ainda tenho outras 79 empresas, né, no caso do Ibovespa, né, do ETF do BOVV11, eu ainda tenho outras 79 empresas pagando para me remunerar. E existem ETFs não somente de ações, tem de renda fixa, por exemplo, o B5P211, que ele investe em títulos do Tesouro, de até 5 anos, corrigidos pela inflação. Tem ETFs nos Estados Unidos, temáticos. Então, assim, tem ETF para tudo. E é uma forma muito boa para iniciante começar a investir, até que eu mais recomendo, porque te blinda de cometer um erro de investir numa empresa errada ou num timing errado. É muito mais fácil você acertar um ETF do que uma ação. Até por causa desse fator, que hoje existem mais ETFs na Bolsa Americana do que ações. É mesmo? Eu vi esse estudo ontem. Muito legal. Superou o número de ações. Nossa, bastante, hein? Então, no Brasil também tem temático, ETF temático? Tem. Então, ETF temático seria... Então, simplificando mais ainda, né? Uma ação é quando você investe numa empresa, ETF é quando você já tem um grupo de várias ações lá. Exatamente isso daí. E aí, então, existem grupos tipo de ações só de banco? Tem. E de que mais que tem no Brasil? Tem só de empresa de tecnologia, tem empresa que é sustentável, de boa governança, empresa de dividendos. Então tem ETF para quem quer ganhar mais dividendo todo mês. Tem um ETF na Bolsa Americana que ele só considera empresas que pagam dividendos todo ano um pouquinho a mais, né? E fazem isso nos últimos 20 anos, que são uma lista dos dividendos aristocratics, né? Então, você já tem uma perenidade de saber que aquela empresa vai pagar mais dividendo todos os anos. Mas e o ETF de renda fixa? Qual que é a utilidade dele se eu posso ir direto na renda fixa? Pelo mesmo fator da diversificação. Em um lugar só já vai ter várias coisas. Porque, por exemplo, se você compra um título de renda fixa, você tem que ficar com ele até o vencimento. Você não tem uma liquidez tão boa, você pode tomar uma marcação ao mercado ali e ter um rendimento negativo. Agora, quando você investe por exemplo, B5P211, você está investindo num ETF que tem vários títulos de vencimento até 5 anos. Então, se um desses títulos ali tiver uma performance ruim e outro é positiva, você tem uma média. E você negocia ele em bolsa. E você ainda tem uma vantagem tributária, porque você paga 15% só de imposto de renda.
No ETF? No ETF. Na renda fixa você paga 22,5 até 15. Tá. Então eu posso comprar agora e vender amanhã, eu vou pagar só 15% sobre o lucro. Da hora, legal. A gente tem esses dois. E a gente tem também o BDR. O que seria o BDR, mano? Então, ação você compra um pedacinho da empresa, ETF você compra um conjunto com algumas empresas ou alguns índices, né, de renda fixa, essas coisas. E o tal do BDR? BDR é muito legal. É interessante também de investir? É legal da gente falar sobre isso, porque muita gente tem dúvida, né? Poxa, o que eu faço? Eu mando meu dinheiro para fora, numa conta global, Evno, Nomad ou qualquer outra, ou eu invisto daqui do Brasil em algum ativo que é dolarizado, para eu poder ter essa proteção e ter esse ganho, né, com a variação do dólar. Até porque, né, ano passado, a gente viu o dólar sair de 5,30 para 6,30 em 3 meses. Então isso pode acontecer, está suscetível a isso e, cara, praticamente 100% do que a gente consome hoje é em dólar, né? O meu relógio, a comida, celular, gasolina, tudo tem ali o seu insumo em dólar. Então não está protegido, é muito perigoso. Eu aconselho sempre ter 20% a 30% no mínimo do patrimônio dolarizado. Pode ser renda fixa global ou em ações também. Renda fixa global seria tipo um tesouro direto dos Estados Unidos? Isso, são as treasuries, né, que você pode investir via BDR, via ETF, enfim. Então há essa necessidade muito grande. E os BDRs, como eles funcionam? Eles são os primos dos ADRs, né? Nos Estados Unidos. Nossa, não vou falar desse. American Depository Reserves. Eu sou quando eu falo inglês eu travo a língua, então eu falo aportuguesado mesmo. Mas os BDRs são os Brazilian Depository Receipts. E aí os BDRs são certificados de ações de empresas americanas, só que negociados na nossa bolsa. Então alguma instituição financeira pega essas ações lá na bolsa americana, escrituram um produto aqui dentro que representa essa ação lá na bolsa americana. Vai ter o mesmo desempenho dela lá aqui. Inclusive, se você for morar nos Estados Unidos, você pode converter elas em ações, elas têm o mesmo lastro. Então, é como se você tivesse... Eu posso converter ela pela ação lá de quando estiver lá. Sim, então assim, você tem a mesma segurança, o mesmo lastro de você estiver comprando a própria ação lá fora. E é a mesma valorização. Então, assim, se uma empresa valoriza lá, vai valorizar aqui o BDR também. Só que o BDR está na B3. Está na nossa B3. Na nossa bolsa. E a ADR seria a mesma coisa que o BDR, só que negociado na bolsa americana. Então tem a ADR da Petrobras, da Vale, de várias empresas brasileiras que são negociadas lá na bolsa americana. Mas aí, mano, com a facilidade que a gente tem hoje de investir em qualquer lugar, qual que é a vantagem de eu comprar um BDR da Tesla ou eu ir lá e comprar na Tesla, lá, a ação da Tesla mesmo? Então, quando a gente fala de investir no exterior, algumas vantagens e desvantagens. Qual é a principal vantagem? Você está tirando o seu dinheiro do Brasil. O governo brasileiro não tem como acessar o seu recurso via a conta do banco que você tem aqui, custodiada aqui no Brasil. Né? A B3 está aqui no Brasil, então vai estar suscetível às regras do Brasil. Agora, quando você investe via conta global, você tem que pagar o spread para você mandar converter seu dinheiro para fora. Tem o IOF, tem outras cobranças ali que você não teria comprando o BDR. BDR aqui no Brasil, você tem uma lista finita ali, curta, né? Existem muitos BDRs, né? Mas a gente tem principal focado nas empresas de grande porte global, né? Então, você tem um número restrito. Investindo direto na Bolsa Americana, você tem mais de 8 mil opções de ETFs e ações para você investir com liquidez muito maior do que aqui do Brasil. Então, a gama de opções lá fora é muito maior. Só que se você está começando a investir, cara, e você pretende acessar esse seu recurso num espaço de até 5 anos, talvez seja mais interessante investir via BDR e via ETF aqui no Brasil, que é mais barato. Então, é mais barato, mas a desvantagem é que meu dinheiro está no Brasil. Então não é uma diversificação do tipo, meu dinheiro está em dólar lá fora. Tipo isso, então. E você não tem acesso a uma variedade muito grande de opções. Tá, boa. Fala, galera! Passando aqui para te lembrar que a Binance é a maior e melhor corretora de criptomoedas do mundo. São
centenas de criptomoedas lá. São mais de 200 milhões de clientes. E isso é muito bom, porque quanto mais cliente tem numa corretora, mais rápido você consegue comprar, vender e com as melhores taxas e valores. Então, isso é uma vantagem absurda da Binance, é enorme. Eles também têm um fundo lá de emergência de 5 bilhões de reais, caso algum dia eles tenham algum problema, algum ataque, né? Coisa que já aconteceu em outras corretoras, só que nas outras corretoras os caras falaram, sinto muito, já era. A Binance tem 5 bilhões no fundo de emergência lá, caso isso aconteça, para que os clientes não sejam lesados. Então, é o melhor lugar. E lembrando que lá você tem total liberdade para mandar suas criptos para quem você quiser e para onde você quiser, inclusive para sua própria carteira de criptomoedas. Então, se você ainda não tem conta lá, abre pelo nosso link, é de graça e você ainda vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida. Tamo junto!